Olá, bom dia. Hoje é dia 6 de novembro de 2025. Eu sou Rafaela Vivas e o Direto do Plenário está no ar. Em instantes, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral vão dar início à sessão plenária. 16 processos estão na pauta da sessão de hoje. Enquanto a sessão não começa, vamos agora às notícias da Justiça Eleitoral. Nessa terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar os recursos que pedem a cassação dos mandatos do governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, do então vice, Tiago Pampolha, do MDB, e do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, por abuso de poder político e econômico e conduta vedada nas eleições gerais de 2022. Bom, após o voto da relatora do caso, ministra Isabel Galotti, pela cassação e inelegibilidade de Castro, bem como pela realização de novas eleições para o governo do estado, a sessão foi interrompida por um pedido de vista apresentado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. As informações com a repórter Evne Araújo. O Ministério Público Eleitoral e a coligação A Vida Vai Melhorar recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que julgou improcedentes 2 ações de investigação judicial eleitoral contra os acusados. Os recursos ao TSE apontam a existência de um suposto esquema envolvendo a contratação de milhares de trabalhadores temporários e a execução de projetos sociais criados ou ampliados pelo governo fluminense no ano eleitoral. De acordo com as denúncias, as iniciativas teriam favorecido a candidatura à reeleição do governador do Rio, Cláudio Castro, e dos demais investigados. O Ministério Público Eleitoral e a coligação A Vida Vai Melhorar destacaram as irregularidades na contratação de servidores temporários. O contexto fático apresentado indica que os investigados se dedicaram a adotar uma série de condutas planejadas para influenciar no processo eleitoral de 2022, por meio dessa descentralização orçamentária e o uso de entidades desvinculadas da administração direta, consolidando o aporte de recursos financeiros em significativa desproporcionalidade para contratações irregulares. Cerca de 28 mil pessoas, para ser mais exato, 27.665, recebiam as suas remunerações, por assim dizer, na boca do caixa, com recibo de pagamento de autônomo, a RPA, e por ordem de pagamento ao portador. Ordem de pagamento ao portador. Não havia informação de conta bancária, não havia contra-cheque. Em contrapartida, a defesa do vice-governador do Rio de Janeiro, Tiago Pampolha, ressaltou que o Ministério Público Eleitoral, nas alegações finais apresentadas no julgamento no TRE, admitiu a inexistência de ato ilícito praticado por ele. O advogado pediu o afastamento da inelegibilidade e da multa. De tanto aqui quanto lá, a parte, em suas alegações finais, afirma que não há ato ilícito, que não há que se condenar em multa, que não há nenhuma ilicitude, e já depois apresenta um recurso, apresentando uma postulação, apresentando uma pretensão que colide com aquela manifestação outrora apresentada. A defesa do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, por sua vez, afirmou que as alegações do Ministério Público Eleitoral são genéricas e que não foram produzidas provas que demonstrassem conotação eleitoral ilícita. Já a defesa do governador Cláudio Castro sustentou que os 2 recursos apresentados são intempestivos, por terem sido interpostos fora do prazo legal, e reiterou a ausência de provas que o relacionem às supostas irregularidades. O que o governador tem a ver com estas contratações? Bastava um testemunho. E o Tribunal Regional foi claro a dizer que o Ministério Público não se desincumbiu disso, não trouxe ninguém que disse, não, eu recebi, dividi minha parte com A, com B, com C, eu fui indicado por fulano de tal, não tem esta prova no processo. A relatora, ministra Isabel Galotti, votou também para determinar a realização de novas eleições para os cargos majoritários, governador e vice, e a retotalização dos votos para deputado estadual. Segundo a relatora, as condutas investigadas revelam um elaborado esquema de uso da estrutura
estrutura administrativa estadual e de recursos públicos. A coincidência temporal entre a edição do referido decreto, o aumento exponencial das contratações, que chegou a mais de 27 mil pessoas contratadas temporariamente sem os requisitos legais, o aumento de despesas, a intensificação da exposição midiática dos investigados em eventos de caráter social, não consiste em um fenômeno casual. Trata-se de uma sequência de atos que, analisados em seu conjunto, revelam um planejamento orientado para a obtenção de vantagens eleitorais ilícitas. E como eu comentei há pouco, 16 processos estão na pauta de julgamentos de hoje. Entre os destaques na sessão jurisdicional estão recursos que envolvem o pedido de desfiliação do deputado estadual Luiz Carlos Correia de Lima, do PDT de Mato Grosso do Sul, e o indeferimento de registro de candidato substituto ao cargo de vereador no município de Lapa, no Paraná, nas eleições de 2024. Bom, e para falar sobre a pauta de julgamentos, quem está aqui conosco hoje no estúdio é a professora de Direito Eleitoral, especialista no tema, doutora Lília Fernandes. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos e a todas. Bom, temos casos interessantes aí. Exatamente. Nesse caso que eu comentei há pouco, a gente vê a possibilidade ali de já aproveitar, né, toda a máquina envolvida para ouvir os eleitores sobre o candidato e também para referendo e plebiscito. Essas consultas populares são comuns, né? São. Nós temos na Constituição várias formas de democracia. Nós falamos que tem a democracia através do voto e tem algumas consultas populares, que são o plebiscito e o referendo, nos quais a população, o eleitor, a eleitora, vão deliberar diretamente sobre determinado assunto, né? Porque nas eleições de candidatos, nós votamos em representantes e esses representantes é que vão deliberar sobre esses assuntos. Mas no plebiscito, nesse caso aqui, vai ser a homologação de um resultado de uma escolha popular sobre a alteração do nome de um município, né? E aí houve a eleição juntamente com as eleições municipais, já que a gente estava comentando aqui, a Justiça Eleitoral já tem todo um corpo de eleitores no Cadastro Nacional de Eleitores, né? Essa organização administrativa que permite que junto com as eleições regulares, municipais de prefeito e vereador, também em alguns municípios haja essas consultas plebiscitárias. E nesse caso foi a alteração do nome, né? Ribeirãozinho do Maranhão, e aí eles vão homologar o resultado, parece que foi de 83% da população votou pela alteração do nome do município. Olha, um número bem expressivo, né? Agora, doutora, qual que é a diferença entre plebiscito e referendo? A população confunde um pouco, né? Mas esses instrumentos são usados para determinados fins? Cabe um ou outro? Qual que é a diferença básica? Sim, a diferença básica é que normalmente o plebiscito ele é feito anteriormente à alteração que vai vigorar. O referendo, a gente tem um exemplo do referendo, daquela questão das armas, em que foi editada uma lei sobre a questão da maior liberalização das armas e depois houve um referendo posterior à edição da lei para ver se essa lei seria convalidada ou não. Então, ambos os institutos estão previstos na Constituição como forma de deliberação direta do eleitor sobre aqueles assuntos, sendo que um é um instrumento prévio, né? E o referendo é quando já existe uma norma e ela vai ser convalidada ou vai ser invalidada, né? Vai ser afastada pelo voto direto dos eleitores. O nome já é quase autoexplicativo, mas as pessoas acabam confundindo o que é um e o que é outro, né? Bom, doutora, na sessão jurisdicional, os ministros devem analisar o pedido do deputado estadual de Mato Grosso do Sul, Luiz Carlos Correia de Lima, à Justiça Eleitoral para reconhecimento de justa causa, para deixar o Partido Democrático Trabalhista sem perder o mandato. O parlamentar afirma ter sofrido discriminação política e pessoal dentro da legenda. Bom, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul concordou com o pedido, mas o PDT recorreu da decisão. No TSE, o relator do caso votou para reverter a decisão da Corte Regional. O ministro André Mendonça, então, pediu vista do processo. Doutora, esse caso, explica para a gente, né? Em quais as hipóteses o parlamentar ele pode deixar o partido sem perder o mandato? Existe ali uma janela e qual é? Existe sim. Primeira
instituto que a gente pensa, quando a gente fala nesse assunto, é na fidelidade partidária. Então, todo aquele que é eleito por determinado partido, ou federação, ou coligação, fica vinculado a esse partido ao longo do mandato. Então, existe uma possibilidade de mudança desse partido em algumas hipóteses que são previstas, às vezes elas estão previstas na Constituição, e tem também algumas hipóteses previstas na Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos. E são elas: a mudança substancial ou desvio do programa partidário, supondo que eu, candidata, fui eleita por um partido ambientalista e o partido muda o seu estatuto, né, votando projetos ali que são contra o meio ambiente. Então, existe uma mudança, desvio dos ideais partidários, então, como candidato, ele pode migrar para outro partido. Outra hipótese que permite essa migração é a grave discriminação política ou pessoal, que é o que vai ser discutido agora. Que ela acontece quando aquele filiado, detentor de mandato, ele começa a ser discriminado dentro do partido, ele não tem acesso às decisões internas do partido, ele começa a sofrer uma espécie de perseguição, e aí ele se entende que não há mais aquele vínculo de pertinência, de confiança com o partido. E é isso que vai ser discutido nesse caso. O TRE entendeu que houve sim uma grave discriminação pessoal, mas no voto e na decisão que está sendo posta hoje ao crivo do plenário, não é? O relator entendeu que não, que são meras disputas internas entre filiados, que são meros dissabores ali que o político teve, que não justificariam a saída dele do partido. E por que o PDT tem a legitimidade? Porque ele quer preservar a sua vaga, né? E a última hipótese, Rafaela, é o que a gente chama de janela partidária. Então, a lei prevê que nos 30 dias anteriores ao período de filiação partidária para concorrer a determinada eleição, os candidatos, né, os futuros candidatos também podem fazer a migração partidária sem perder o mandato. Esse tipo de caso é muito comum na justiça eleitoral, né, doutora? Mas fica relativamente fácil assim, para o candidato, se o partido estiver infringindo essas questões que a senhora colocou, material probatório, porque o ministro pode entender, olha, é um mero dissabor ali, uma discordância pontual. Como comprovar essas condutas? É difícil? Digamos que aí, quando a gente fala em grave discriminação política pessoal, de natureza pessoal, é matéria probatória mesmo. É um conceito um pouco aberto, né? Um pouco, digamos, subjetivo, exatamente, mas dentro de uma racionalidade, né? Então, como é que você vai comprovar isso? Via notícia de WhatsApp, mensagem de WhatsApp. Testemunhas ali. Prova testemunhal. Então, assim, vai depender muito do que ficar demonstrado, se houve uma discriminação direcionada, de natureza pessoal, que não tem a ver com discussões de natureza política, não é? Porque, às vezes, você tem a divergência de natureza política ali dentro, né, do partido, que são opiniões, né, são posicionamentos, e outras vezes você vê que realmente existe uma discriminação. Aquele filiado está sendo alijado, ele está sendo afastado do convívio partidário. Isso foi até um termo que foi utilizado no acórdão regional. Há um certo esvaziamento ali daquele candidato? Exatamente. Exatamente. Ele fica meio neutralizado, ele fica ali afastado mesmo, sem poder de influenciar nas decisões, nas deliberações intrapartidárias. E um dos princípios partidários é a democracia intrapartidária, ainda tem isso, né? Então, quando a gente nota que determinado filiado está sendo realmente apartado, não está tendo oportunidade de se posicionar dentro do partido, pode ficar configurado, a depender das provas que forem produzidas, que aquilo tem um caráter pessoal de discriminação, de perseguição, que não é um mero dissabor, mas realmente a linha é muito sutil, a discussão vai ser bem interessante. Maravilha, doutora. Bom, outro item da pauta é um recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que negou o registro de Mansur de Jesus como candidato substituto ao cargo de vereador no município de Lapa, no Paraná, às eleições de 2024. O motivo? Que o pedido excedeu o prazo de 20 dias antes do pleito para substituição
No caso, o Movimento Democrático Brasileiro alega que esse pedido foi protocolado após o prazo legal, em virtude do atraso no julgamento do registro do candidato substituto. O MDB requer a transferência dos votos obtidos para a legenda. Bom, doutora, algumas semelhanças com o caso anterior que conversamos, aquela disputa ali, né? O partido não quer perder ali a sua vaga. E está alegando essa questão do prazo, né? Que os candidatos também devem ter muita atenção, né? Principalmente agora, acho que a contagem já começou, né? Em relação às eleições do ano que vem? As primeiras contagens, geralmente, elas se dão 6 meses antes, que são o cumprimento dos prazos de domicílio eleitoral e filiação partidária. Então ainda tem mais um tempinho. Tem mais um tempinho. Digamos que a gente está naquele período de pré-campanha, já que a pré-campanha agora acontece o ano inteiro, né? Mas esse caso é muito interessante, sabe, Rafa? Porque houve o partido apresentou o candidato Gustavo. Aí ele foi considerado inelegível por rejeição de contas pelo TCU. Então o partido tinha uma decisão a ser tomada, tá? Eu continuo discutindo o registro do Gustavo para ver se eu consigo uma reforma ou eu tento uma substituição. Então é uma decisão partidária. E aí o partido vem falando, não, eu descumpri o prazo de substituição porque o julgamento do candidato anterior estava demorando. Mas acontece que a lei prevê que o candidato tem que ser substituído no prazo de 20 dias antes do pleito, para dar tempo de mudar o nome na urna e também de informar o eleitorado que vai ser outro candidato que vai estar disputando. Então aqui é um caso muito interessante, até porque pelas características que eu li aqui, o Gustavo, que era o candidato anterior, continuou com seu nome na urna, o eleitor não teve oportunidade de saber dessa substituição, então ele estaria votando em Gustavo e elegendo Mansur. Que confusão isso. É uma porque confusão. O eleitor fica, né, realmente ele não sabe quem está votando ali. É um caso bem complexo, né? É um caso interessante. E aí o que acontece? Além disso, além de ter pedido o registro depois dos 20 dias, né, que a lei prevê, consta também que o registro desse substituto não estaria devidamente instruído, ou seja, estariam faltando documentos ali. E o interessante é o seguinte, nesse caso dos candidatos inelegíveis, a importância que tem dentro do partido avaliar se aquele candidato pode ser questionado na justiça eleitoral na época da candidatura, se ele tem uma inelegibilidade que pode ser suscitada, né? E aí a lei prevê a possibilidade de substituição em 3 hipóteses. Na hipótese em que o candidato renuncia, vamos supor que eu me candidatei e desisti, aí o partido pode me substituir. Nessa hipótese de inelegibilidade, que é o caso dos autos, e na hipótese de falecimento, tá? E o interessante é que no caso do falecimento, o partido não tem necessidade de cumprir o prazo de 20 dias. É uma situação emergencial. Exatamente. Aconteceu em São Paulo, né? Há alguns anos com Covas, se não me engano. Enfim, nós tivemos um candidato recente de São Paulo que o vice assumiu, aí por ser uma questão excepcional, não tem esse prazo, então. Exato. Aí o partido pode substituir a qualquer tempo, porque é falecimento. Mas no caso de renúncia ou de inelegibilidade, o partido tem aquela difícil decisão. Vou bancar esse candidato que está sob júdice ou eu vou substituir? E aí ele tem que fazer isso no prazo de 20 dias, né? Que é o caso concreto que o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar daqui a pouquinho, né? Exatamente. E cada caso é um caso, né, doutora? Ou já tem uma jurisprudência formada em torno do tema? A jurisprudência majoritária é de que esse prazo ele é peremptório. Ele não admite uma interpretação que permita, sabe, uma flexibilidade. Porque senão seria muito fácil de ludibriar o eleitor. Nesse caso tem uma outra característica, porque o candidato anterior, que é o Gustavo, né? Estou falando nomes aqui, porque é o caso concreto. E é interessante também para a gente conseguir visualizar, né? Exato. Então, esse candidato anterior, ele é muito famoso, muito conhecido do eleitorado. Então, quer dizer, olha, uma suposta jogada do partido. Ele lança um candidato que, digamos assim... Muito popular. Cavalo premiado, a gente usa um jargão assim, sabe? E aí, depois, em cima da hora, em cima das eleições, às vésperas, ele substitui. Então, o eleitorado realmente pensa que está votando naquele candidato conhecido e tudo, mas ele está elegendo outra pessoa. Então, digamos que a tutela jurídica aí é a consciência do eleitor sobre a destinação do voto dele. A gente já continua a conversar sobre outros casos em julgamento,
porque na sessão dessa terça-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral aceitou por unanimidade o pedido de registro e a homologação do Estatuto do Partido Missão, nos termos do voto do relator ministro André Mendonça. Com a decisão, o Missão passa a ser o 30º partido político da atualidade no Brasil, com o estatuto devidamente registrado no TSE. A legenda adotará o número 14. As informações com Pablo Lemos. Ao votar pela aprovação do registro do novo partido, o relator, ministro André Mendonça, apontou ajustes que devem ser feitos no Estatuto, como a retirada do dispositivo que permite aos diretórios estaduais abrir mão da cota de recursos do fundo partidário mediante declaração ao Diretório Nacional. Segundo o ministro, essa previsão é incompatível com a orientação do TSE e deve ser suprimida. O relator também determinou que o Estatuto traga, de forma específica, normas para prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher. O partido terá 90 dias para fazer as modificações. Com a aprovação do Estatuto, o Missão poderá lançar candidatos nas eleições, participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão. Bom, agora a gente vai voltar a comentar sobre os julgamentos. Esse caso do Missão, que nós temos agora mais um partido, né, doutora? Quer dizer, mais de 30, né? 30 agora, muita coisa, né? O eleitor às vezes fica perdido ali com muitas ideias, mas se a gente for pensar democraticamente também é interessante, né? A pluralidade. Mas olha só, antes do Missão, para a gente não perder aqui o fio da meada, vamos voltar a falar daquele caso anterior, porque aqui nos bastidores conversávamos sobre uma peculiaridade daquele caso anterior que falávamos que está em pauta hoje, e a peculiaridade é, será que o mandato vai para o partido? Então, a gente estava comentando justamente, então o partido não substituiu o candidato a tempo, então esse candidato concorreu com os votos inválidos. Na data da eleição, esses votos eram nulos. Então, pela jurisprudência do TSE, pelo Código Eleitoral, o partido não terá direito a reaver ou ter convalidação desses votos. Eu acho que isso é uma complementação interessante, porque o partido está pleiteando, né, que em virtude do atraso no julgamento e de ter apresentado esse registro desse tempo, mesmo assim ele teria direito a permanecer com a vaga, mas pela jurisprudência esses votos são nulos, não vão nem para o candidato e nem para o partido. Caso interessante, né? Porque essa peculiaridade é importante. Bom, sim, feito o esclarecimento, vamos agora comentar o caso do Missão, né? Nós temos o Missão, que vai ser o número 14. E aí, com o Partido Missão, nós temos o 30º partido político da atualidade, sim, o 30º. Eu me pergunto, não é muita coisa, doutora? Porque o senso comum a gente fica assim, nossa, 30 ideias programáticas ali diferentes. Qual é a sua avaliação? Sim, como tudo na vida, né, e no direito, sempre tem os dois lados. A gente teve a redemocratização, em que a gente saiu de um quadro de bipartidarismo, né, de ditadura, e a gente veio inaugurar com a Constituição de 88 o pluripartidarismo, né, o pluralismo político e o sistema proporcional, que é justamente a possibilidade de termos vários partidos políticos para representarem todos os interesses da sociedade e principalmente, Rafa, as minorias. Porque é muito importante, né, que no parlamento tenham vozes das minorias e num cenário de pluripartidarismo é permitido. Agora, existe um excesso de fragmentação partidária no Brasil, isso não temos dúvida, porque são 30 partidos. Então, quando passamos a pensar isso num cenário de governabilidade, isso se torna bastante complexo. Por isso que a gente até fala que a gente tem um presidencialismo de coalizão. Porque quando o executivo precisa aprovar as suas propostas, os seus projetos, ele precisa ali negociar, digamos, com 30 legendas. Então isso dificulta demais a governabilidade. Isso sem contar o fato de que, como não existem muitos partidos ideológicos, realmente partidos verdadeiramente de esquerda ou de direita, ou com uma ideologia clara, gera também o que a gente chama também de uma democracia disfuncional. Porque a gente vem falando, né, quem manda no Brasil é o Centrão. O que é o Centrão? Às vezes a gente fala, porque às vezes ele está pendendo mais para a direita, mais para a esquerda. Então abre-se um sistema democrático
extremamente disfuncional. Por isso, nós temos alguns mecanismos regulatórios desse excesso de partidos, como, por exemplo, as cláusulas de barreira. Né? A gente sabe que se o partido não alcançar determinado desempenho de votos previsto na Constituição, ele perde o acesso ao fundo partidário e perde o acesso ao horário gratuito na televisão. Isso é uma forma daqueles partidos menos representativos irem sendo alijados, sendo afastados do sistema democrático. Por outro lado, aqueles partidos que têm mais votos, que têm mais representatividade, eles vão permanecendo com acesso ao fundo partidário, horário gratuito, e eles vão se consolidando ali nas cadeiras. Então, o que a gente pode dizer? Realmente, num cenário, nós já tivemos até 35 partidos. Sim. Com a cláusula de barreira, foi estimulado um período de fusões partidárias, né, de junções partidárias, e também nós temos hoje a questão das coligações que foram extintas, mas nós temos as federações partidárias que foram instituídas em 2021. Então, aqueles partidos que são menos representativos, eles podem se unir tanto em fusão, para gerar um partido, uma entidade partidária mais representativa, ou então eles se unem numa federação, que é, digamos assim, uma união estável, né? Que ela tem que durar no mínimo durante um mandato. Então nós temos mecanismos aí, tanto de criação de partidos, de um lado, mas para gerar um equilíbrio nós também temos alguns mecanismos para frear o excesso de partidos. Mas realmente 30 partidos ainda é um número bastante elevado. Né? Bom, e o Tribunal Superior Eleitoral deu início à consulta pública sobre política de acessibilidade e inclusão na Justiça Eleitoral. As contribuições devem ser encaminhadas de 14 a 18 de novembro deste ano, agora por meio do formulário eletrônico no portal do TSE. A minuta da política estará disponível para análise no mesmo endereço durante todo o prazo da consulta pública. Bom, essa ação propõe contemplar e unificar as ações e diretrizes voltadas às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em todas as esferas da Justiça Eleitoral, reafirmando o compromisso do TSE com uma atuação inclusiva e acessível. Participe, é só acessar o site tse.jus.br. Doutora Lilian, o Tribunal Superior Eleitoral está cada vez mais próximo do eleitor, do cidadão e conectado, né? Não só o TSE, mas o Poder Judiciário como um todo. Eu observo iniciativas voltadas à inclusão e a ouvir os eleitores e a população sobre esses temas tão caros a toda a sociedade, né? Com certeza. Nós temos até um caso que está na pauta hoje, mas vai ser julgado em lista, em que se aplicou uma multa porque não houve a utilização das libras, né? Dos sinais de libras na peça publicitária. E no tocante à acessibilidade, nós sabemos que o TSE, os TREs, né, toda a Justiça Eleitoral se preocupa em criar sessões eleitorais especializadas para deficientes visuais. Também existem normas que permitem, por exemplo, aquele eleitor com muita dificuldade de mobilidade, ele pode ser acompanhado até a cabine eleitoral de uma pessoa de sua confiança. Não é? Então, nós temos também a questão da sonoridade, né? As urnas eletrônicas preparadas para também os deficientes visuais e auditivos, também com vários recursos para viabilizar o máximo a inclusão, né, popular, né, a inclusão da cidadania no momento das votações. Maravilha! Bom, e a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, destacou o compromisso da Justiça Eleitoral com a liberdade do voto e a integridade do processo eleitoral. Em simpósio de Direito Eleitoral no Maranhão, a ministra ressaltou as ações da Justiça Eleitoral no combate à desinformação e aos discursos de ódio. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, participou do simpósio de Direito Eleitoral na cidade de São Luís, capital do Maranhão. O evento, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado, teve como tema a integridade do processo eleitoral e o papel das instituições no fortalecimento da democracia. A Justiça Eleitoral é permanente e o tempo todo ela trabalha para que a cada pleito eleitoral, e aí sim, este é um ano que nós não tivemos um pleito eleitoral, que a gente prepara para que cada cidadão brasileiro possa chegar à urna de maneira livre, segura e tranquila para garantir a democracia
que é o espaço de vida de cada um de nós. Liberdade não é brincadeira. Liberdade não é algo que alguém possa renunciar. Não se abdica da vida livre, porque é uma forma de abdicar da própria humanidade. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Estela Aranha, também participou. Ao falar, ela enfatizou o impacto da radicalização política sobre o diálogo democrático. A monetização ela é central, né? Porque toda narrativa, primeiro, ela vira tráfego. Tráfego de internet monetiza as redes sociais. Elas também levam engajamento. Então, se eu quero que o meu post seja entregue, eu vou entrar nessa narrativa porque a internet vai entregar mais e eu tenho mais acessos e alguns até a própria conta só de você seguir, compartilhar, etc., você ganha recursos. A presidente do TSE também participou do seminário Mais Mulheres na Política na Assembleia Legislativa do Maranhão. A ministra Carmen Lúcia alertou para o fato de que a cultura machista tem afastado as mulheres da política. O discurso de ódio contra homens é um. O discurso de ódio, como eu chamo, contra nós, é muito diferente. Ele é sexista, ele é desmoralizador, ele diz respeito sempre à vida pessoal e vai ter alguém, ou seu parceiro, ou seu filho, ou seu neto, para dizer, sai disso, fulana. Família inteira, todo mundo te chamando dos piores nomes. Isto tem contaminado a política. Professora Lília Fernandes está conosco aqui hoje. Vamos aproveitar, claro, eu vou aproveitar a professora para falar sobre esse tema tão importante que a ministra Carmen Lúcia bem ressaltou. Mulheres na política, falou sobre discursos de ódio também. Vamos perpassar por esses temas, mas começando com a participação das mulheres também. Que bom que o TSE tem instituído uma série de resoluções e a lei também vem acompanhando a sociedade, né? Ainda assim, com todos esses avanços, as mulheres enfrentam um baita preconceito, discriminação no dia a dia. Queria que a senhora fizesse uma reflexão sobre o cenário atual. Com certeza. Parece que a gente fica chovendo no molhado, porque entra eleição, sai eleição e a subrepresentação feminina permanece. Nós temos o direito de igualdade previsto na Constituição entre homens e mulheres, né? As mulheres somos mais de 50% do eleitorado e a lei infraconstitucional, que é a Lei 9.504, prevê a reserva não de vagas no parlamento, mas a reserva de candidatas femininas de 30%. A gente fala que é uma reserva de cada gênero, de cada sexo, mas obviamente que é uma reserva de cotas femininas. E apesar disso, Rafa, a gente está numa das piores colocações aí em termos de representação feminina, não passamos de 10% ou 15% nos cargos de poder político. E a mulher enfrenta essa discriminação em todas as camadas, né? Começa, como a ministra Carmen falou, no seio familiar, sempre vai ter um companheiro, um filho, né? Algum homem para desestimular o ingresso da mulher na política. E acaba que a própria mulher se sente, às vezes, desacreditada, né? Tem muita gente que fala assim, não existe mulher na política porque, na verdade, é da natureza delas. Então, assim, é uma questão também cultural que fizeram a gente crer que a política é um espaço masculino. Saindo da esfera doméstica, a gente tem as esferas religiosas, que ainda são muito patriarcais. Saindo da esfera religiosa, a gente entra na esfera intrapartidária, né? Nós temos, como a gente falava, 30 partidos no Brasil, salvo engano, um ou dois que são presididos por mulheres. Então, dentro das próprias estruturas intrapartidárias, não existem muitas lideranças femininas. E isso se traduz num cenário de subrepresentação. E não é uma questão de luxo, de feminismo, como se diz, né? Você é radical. Não é. É uma questão realmente de um déficit democrático, porque a mulher ela tem um olhar diferenciado sobre as questões dentro da família, ela tem um olhar diferenciado também nos espaços públicos, não é? Então, quando nós pensamos em 10%, 15% de representatividade, nós estamos falando de uma grande perda no campo político, de uma grande perda de representatividade, desse olhar que poderia interferir nas políticas públicas. Eu até trago aqui, eu estou aqui puxando pela memória, na época da pandemia,
Parece que houve pesquisas em que as prefeituras lideradas por mulheres estavam se saindo melhor da condução das políticas de saúde pública. Então, não se trata de uma competição, mas sim de características que estão sendo perdidas quando a gente fala em subrepresentação feminina. Professora, a conta não fecha, né? Porque nós somos... o número de mulheres é maior no eleitorado brasileiro. São 51%. Né? Exatamente. Então, exato. essa conta, se a gente for pensar ali 10, 15%, né? E quando as mulheres chegam no parlamento federal, por exemplo, elas são silenciadas. É verdade. A gente vê, infelizmente, aí semanalmente em comissões ou até no próprio plenário, né? A mulher é silenciada por um colega parlamentar. Sim, como a ministra Carmen falou, a violência política de gênero, quando ela é direcionada contra as mulheres, ela é muito pior. Ela vai atacar o seu peso, a sua roupa, enfim, o seu estado civil. Professora Lília Fernandes, muito obrigada mais uma vez, uma verdadeira aula de direito eleitoral aqui hoje, reflexões muito importantes sobre temas atuais. Obrigada mais uma vez, bom dia para a senhora. Vamos agora à sessão no TSE. Todas a nos assentarmos para dar início a essa sessão que declaro aberta, quinta-feira, 6 de novembro de 2025, sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Inicio cumprimentando os senhores integrantes deste tribunal, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, que hoje participa justificadamente por videoconferência, por uma necessidade de não poder estar presente, senhora ministra corregedora Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministra Estela Aranha, cumprimento o senhor vice-procurador-geral da Justiça Eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhoras e senhores advogadas e advogados, senhoras e senhores servidores, juízes, todos que nos ajudam nesta sessão. Cumprimento ainda o diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Miguel Piazzi, e de uma forma muito especial e carinhosa eu cumprimento presentes no plenário, professoras e professores e estudantes do curso de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Paranaíba. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Nós todos nos sentimos muito honrados com a presença de todas aqui. Esperamos que essa seja uma sessão proveitosa para todas e todos. Dou início à sessão administrativa, não sem antes cumprimentar de uma forma muito especial o ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, que ontem completou 5 anos da condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, desempenhando um trabalho especial e público, como se sabe, e como o Brasil inteiro assiste. O ministro Cássio Nunes Marques tem sido dedicado à função jurisdicional, vindo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, depois de ter sido um advogado brilhante, e nesta casa, há 2 anos e meio, portanto, no exercício, numa labuta que é de acumulação de funções e de trabalhos, mas como futuro presidente desta casa também será o responsável, portanto, pelas eleições de 2026, o que faz com que cada vez mais seja acúmulo de serviço, ministro, mais que do qual o Brasil precisa, e com toda certeza a Justiça Eleitoral, como o Supremo Tribunal Federal, na manifestação de ontem do presidente, ministro Edson Fachin, faz jus com toda certeza a esta presença tão importante de Vossa Excelência. Eu declaro aberta a sessão administrativa e nela pregou o primeiro feito para julgamento, que é o processo administrativo relatado pelo eminente ministro André Mendonça, processo administrativo número 0600-392-13, procedente de São Luís, no Maranhão. É um processo destinado à homologação de resultado de consulta popular realizada no município de Governador Edson Lobão, durante o primeiro turno das eleições de 2024, sobre mudança de nome daquele município para Ribeirãozinho do Maranhão. Eminente ministro André Mendonça, com a palavra. Agradeço, senhora presidente, a quem saúdo, em vosso nome, os eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral, advogados, advogadas, todos que nos acompanham
sem deixar de fazer também uma saudação especial ao ministro Cássio, pelos já 5 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal, e uma honra tê-lo como ministro, como amigo, compartilhando hoje as bancadas, não só do Supremo, mas também do TSE. Sobre o caso, eminentes ministros, me permitam fazer um breve resumo do voto, que já compartilhei com os eminentes pares, ficando eu à disposição para eventuais esclarecimentos e complementações que julguem pertinentes. Trata-se, como apregoado, de processo administrativo relativo à consulta popular aos cidadãos do município, denominado Governador Edson Lobão, no estado do Maranhão. Consulta essa que foi efetivada no dia das últimas eleições municipais, mais especificamente no primeiro turno, dia 6 de outubro de 2024. Os eleitores daquele município foram consultados acerca da mudança do nome do município para Ribeirãozinho do Maranhão. Consta dos autos que o TRE do Maranhão homologou a ata geral da consulta, também o relatório de totalização e o relatório da Junta Eleitoral, e proclamou o resultado do plebiscito, que obteve a opção sim a favor da mudança do nome, passando de Governador Edson Lobão para Ribeirãozinho do Maranhão, com 11.075 votos, correspondentes a 83,87% dos votos válidos. Como consta dos autos, a consulta obedeceu à estrita observância do regramento legal aplicável à espécie, sem haver registro de eventuais impugnações. Estabelecido esse quadro, em consonância com o parecer da PGE, não há óbice para a homologação final do resultado da consulta por parte deste TSE. Assim, e para que produza os seus efeitos jurídicos correspondentes, eu voto pela homologação do resultado da consulta plebiscitária realizada na ocasião. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro. O ministro André Mendonça, relator, portanto, vota no sentido da homologação do resultado da consulta, alterando, portanto, o nome do município de Governador Edson Lobão para Ribeirãozinho do Maranhão. Eu indago das senhoras ministras, dos senhores ministros, se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, homologou o resultado da consulta popular plebiscito com a alteração do nome na forma do voto do relator. Apregou para julgamento da relatoria da eminente ministra Isabel Galotti o processo administrativo 0613-267-44, procedente de São Paulo, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. É uma solicitação daquele tribunal para autorizar excepcionalmente a utilização de funções comissionadas decorrentes da extinção de zonas eleitorais pelo rezoneamento ocorrido em 2017, visando a lotação em outras com competência criminal especializada. Tem a palavra a ministra relatora. Senhora presidente, trata-se de processo administrativo instaurado pela Secretaria-Geral da Presidência deste Tribunal após trâmite de processo no SEI, que foi iniciado pelo TRE de São Paulo ao enviar ofício à presidência deste tribunal solicitando autorização para utilizar as funções comissionadas das zonas eleitorais extintas por força do rezoneamento ocorrido em 2017 para lotação em zonas eleitorais com competência criminal especializada. Eu observo que, como arrazoado pela Secretaria deste TSE, a Lei 13.150 de 2015 prescreve que as zonas eleitorais localizadas no Distrito Federal e na capital e interior dos estados
devem funcionar com a lotação básica de 2 cargos efetivos, um analista judiciário e um técnico judiciário de uma função comissionada para titular da chefia do cartório, F6, e uma função comissionada de assistente 1, FC1. Trata-se da chamada lotação paradigma. Como bem ponderado no parecer exarado pela Secretaria de Gestão de Pessoas, este Tribunal Superior Eleitoral, ao dispor sobre a extinção e remanejamento de zonas eleitorais no interior dos estados, por meio da Resolução TSE 23.520, determinou que as funções comissionadas provenientes de zonas eleitorais extintas deveriam permanecer reservadas nos TRS para eventual criação de novas zonas eleitorais, exceto aquelas utilizadas nos postos de atendimento. Veja-se, as funções comissionadas de zonas eleitorais extintas deverão permanecer reservadas nos tribunais regionais eleitorais para eventual criação de novas zonas eleitorais. Ficam excetuadas do disposto no caput desse artigo as funções comissionadas FC1 destinadas aos postos de atendimento transformados nos termos dessa resolução. Qualquer outra, parágrafo 2º, qualquer outra utilização futura das funções comissionadas a que refere o caput desse artigo ficará condicionada à regulamentação pelo TSE. Portanto, o pedido do Regional Paulista consiste exatamente na regulamentação da destinação destas funções comissionadas remanescentes, que, no caso concreto, pretende sejam lotadas nas zonas eleitorais com competência criminal especializada situadas na capital do Estado. Ocorre, porém, ao meu sentir, que esse tribunal não deve tratar de casos individuais, mas promover a regulamentação da utilização das funções comissionadas para todos os tribunais regionais do país, conforme previsão expressa do já citado artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.520 de 2017. Neste sentido, a se considerar a premente escassez de força de trabalho em contrapartida a um número crescente de demandas eleitorais, administrativas e jurídicas, tem que a utilização futura das funções comissionadas, assim referida pela norma, reclama a edição de norma regulamentadora para tratar do tema, conforme artigo 9º da Resolução TSE 23.422, tema que, conforme essa resolução, é de competência da presidência do TSE. Leio o artigo 9º. A presidência do TSE expedirá norma com as diretrizes necessárias à adequação das zonas eleitorais existentes. Em face do exposto, como a matéria requer disciplinamento que venha abranger todos os TRS, indefiro os pedidos de regulamentação para excepcional lotação de funções comissionadas provenientes de rezoneamento na primeira e segunda zonas eleitorais de São Paulo de autorização para utilização dessas funções comissionadas. Observada, contudo, a relevância da matéria, bem como a necessidade de se promover uma regulamentação que atenda a todos os tribunais regionais eleitorais, sugiro o encaminhamento dos autos à presidência para que, se for o caso, propor resolução para apreciação pelo plenário do tribunal nos termos do artigo 9º da Resolução 23.422 de 2014. É como voto. Pois não. Tem a palavra o eminente ministro Nunes Marques. Antes de mais nada, cumprimento Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Agradeço as palavras de Vossa Excelência. Tenho absoluta certeza que é mais fruto da amizade do que de merecimento da minha parte. Se fosse só de amizade, eu faria com muito mais. A minha amizade eu faço ali dentro, com muito mais carinho e afeto. Peço licença para, na pessoa de Vossa Excelência, saudar todos os ministros, vice-procurador-geral eleitoral, os servidores, advogados, professores e estudantes que hoje nos visitam. Apenas a título de reflexão, senhora presidente, antes da colheita dos votos,
esse caso talvez mereça um tratamento diferenciado, e nós sabemos a dificuldade que é fazer uma regulamentação que ela não é específica para o caso, ela é ampla. Mas o que ocorre? Esse razoneamento, são vários componentes que agregam valor a esse caso. O razoneamento foi feito no ano de 2017. O requerimento foi feito em 2023. Então, eles aguardam para utilizar esses cargos desde 2023. Eles estão desocupados. É bem verdade, e iniciei minha oração com esse esclarecimento, de que a resolução não é específica para esse caso. Por isso a demora, porque ela é ampla e envolve todas as zonas eleitorais do Brasil. Então, não é uma arte fácil de ser elaborada. Mas, nesse caso, o que acontece? Foram criadas 2 zonas criminais lá. Então, eu ia sugerir à eminente relatora, e até o pedido já é respeitoso no sentido, quando Vossa Excelência leu, traduz a literalidade do pedido. Ele pede que, excepcionalmente, eles já sabedores da impossibilidade de utilização dos cargos, e não utilizaram durante 2 anos, mas eles suplicam que, excepcionalmente, eles possam utilizar até que o tribunal regulamente diga como eles devem utilizar. E aí, logicamente, eles se ajustariam. Então, a proposta que eu faço é que, diante da singularidade do caso, a gente possa permitir, até para prestigiar os servidores que trabalham na área criminal, são 2 zonas eleitorais especializadas na área criminal, que é uma matéria que, diante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, ganhou bastante relevo nessa justiça especializada. Então, eu peço a reflexão, tanto da relatora como dos colegas, para que a gente, nesse caso, excepcionalmente, permita a utilização dos cargos até que o tribunal possa regulamentar. Senhora Presidente. Por favor, com a palavra. Como enfatizado pelo ministro Cássio, é uma questão que já data desde 2017, que foi sujeita a uma normatização que deverá ser da competência da presidência. Foi essa a minha preocupação ao fazer meu voto. Mas, de fato, me sensibiliza essa observação do ministro Cássio de que temos um problema específico que foi trazido pelo TRE em razão de circunstâncias específicas e, realmente, o acúmulo de matéria criminal após o Supremo entender que mesmo processos conexos são todos atraídos para a Justiça Eleitoral, demanda uma situação pontual de emergência, tal como a requerida pelo Tribunal. Nesse sentido, considerando que essa regulamentação, que é de competência da presidência, vai demandar um estudo bastante amplo e abrangente, eu entendo, de fato, como o ministro Cássio Nunes Marques, que podemos deferir esse pedido específico em razão da excepcionalidade, sem prejuízo da parte final do voto, que isso não é uma regulamentação, que isso é apenas uma autorização excepcional para uma demanda que surgiu pontualmente nesse TRE, reiterando a minha posição no sentido de que há necessidade de promover uma regulamentação que atenda a todos os TREs e, portanto, eu mantenho o voto no sentido de encaminhamento dos autos à presidência para, caso assim entenda, propor uma resolução mais ampla, abrangendo todos os TREs, que será trazida à apreciação do plenário, mas eu, na linha do que propôs o ministro Cássio, entendo de autorizar esse pedido pontual feito pelo TRE de São Paulo. Agradeço a Vossa Excelência. E o ministro Antônio Carlos pede vista, e eu acho importante esse pedido de vista, porque há outros casos também em caráter excepcional de vários outros tribunais. Então, a excepcionalidade de um pode ser a mesma do outro, e aí ficam muitas exceções para não se tornar a regra. Então,
o ministro Antônio Carlos pedindo, eu vou fazer com que todos os casos que constem, que se for o caso, já traz como uma minuta de resolução que a gente possa já apreciar e resolver para todos os casos. Eu entendo perfeito. Agradeço. Então, proclamo o resultado até aqui do Estado. Acho que o ministro Cássio apenas apresentou ponderações, mas aguarda, ou quer. Ministro André, Vossa Excelência também aguarda? Aguardo, senhora presidente, aguardo. Da senhora ministra Estela, ministro Floriano, se aguardam? Também aguardo e, portanto, após o voto da ministra relatora, que indeferia o pedido de regulamentação para esta excepcional lotação de funções comissionadas provenientes de rezoneamento na primeira e segunda zonas eleitorais de São Paulo e de autorização para a utilização das funções comissionadas, sugerindo o encaminhamento dos autos à presidência para, se for o caso, propor resolução para apreciação da matéria, pediu vista o ministro Antônio Carlos, aguardam os demais. Eu agradeço a participação do diretor-geral, doutor Miguel Piazzi, declaro encerrada a sessão administrativa, imediatamente aberta a sessão jurisdicional, convidando o senhor secretário, doutor João Paulo, para tomar assento no plenário. Proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 4 de novembro de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 20h14 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. A sessão foi encerrada às 22h52. Indago das senhoras ministras, dos senhores ministros, se há alguma observação, retificação ou retificação a fazer sobre a ata. Por favor, tem a palavra a eminente ministra corregedora-geral, ministra Isabel Galotti. Peço a palavra para uma breve retificação referente à proclamação do resultado do julgamento na sessão anterior dos recursos extraordinários 606.570, 47, 603, 507-14, ambos do Rio de Janeiro, em relação ao que consta do PJE. Aproveito apenas para esclarecer que, na linha da fundamentação exposta em meu voto na sessão, a cassação dos diplomas é da chapa majoritária. Assim, o meu voto manteve a cassação do diploma do vice-governador Tiago Pampolha, expedido em dezembro de 2022, a qual, todavia, se dá independentemente de renúncia ao cargo, uma vez que dele se exonerou em razão da posse no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, conforme afirmado pelo eminente advogado da tribuna. Em termos práticos, portanto, a condenação não tem eficácia em relação a ele, exceto quanto à condenação à multa correspondente ao mínimo legal, como constou da proclamação, ou seja, 5.000 UFIR, nos termos da Lei 9.504. A propósito, verifiquei, ao revisar a redação final do voto, que houve um equívoco material de cálculo quanto ao valor verbalizado da multa aplicada ao investigado Tiago Pampolha, pela conduta vedada. Embora o voto tenha fixado o valor mínimo previsto em lei, correspondente a 5.000 FIR, houve referência verbal equivocada ao montante de R$10.000, que, fazendo as contas, se verifica que não é exatamente a conta matemática de 5.000 FIR, que é o valor mínimo, a multa mínima a que me referi. Correto, portanto, o registro de que a multa aplicada corresponde ao mínimo legal, como constou da proclamação, ou seja, 5.000 FIR. Solicito, portanto, senhora presidente, com esse esclarecimento, a retificação da ata e da proclamação, na verdade, não é nem da proclamação, é só da ata, porque a senhora presidente proclamou corretamente. Só da minuta que consta do PJE, sem alteração do conteúdo e da conclusão do voto, para que passe a constar. Iniciado o julgamento, a relatora votou no sentido de não conhecer do recurso ordinário interposto por Marcelo Freixo pela coligação A Vida Vai Melhorar, rejeitar as preliminares e dar provimento aos recursos ordinários do Ministério Público para
cassar a chapa majoritária com a consequente cassação do diploma de Cláudio Bonfim de Castro Silva, do cargo de governador do Rio, e do diploma do vice-governador Tiago Pampolha nas eleições de 2022. Cassar o diploma de Rodrigo Bacelar, do cargo de deputado estadual nas eleições de 2022, declarar a inelegibilidade de Cláudio Castro e Rodrigo da Silva Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes, determinar a realização de novas eleições para os referidos cargos majoritários e a retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual, aplicar multa individual no patamar máximo 100 mil UFIR para Cláudio Bonfim de Castro Silva, Rodrigo Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes e multa no patamar mínimo 5 mil UFIR previsto na Lei 9.504, para Tiago Pamplona pela conduta vedada ao artigo 73. Em seguida, pediu visto o ministro Antônio Carlos Ferreira. Pois não. Então, a proclamação foi feita por mim exatamente nos termos do que Vossa Excelência apresentou, inclusive com a retificação oral. Entretanto, Vossa Excelência agora pede a retificação para que conste da ata, e é essa, então, que estaríamos aprovando, no sentido da proclamação, agora com o esclarecimento feito de que a cassação do diploma atinge a chapa, ou seja, o candidato eleito governador, o candidato eleito vice-governador e Rodrigo da Silva Bacelar. Sim, Vossa Excelência havia anunciado isso, mas na transcrição feita para o PJE é que tem que prevalecer o que Vossa Excelência havia proclamado mesmo. E é isso que consta. E é isso que consta aqui. Não, e aí, o que consta da ata é exatamente o que está posto no voto que eu proclamei. Mas então fica a proclamação com a retificação agora apresentada por Vossa Excelência para esse esclarecimento que não tinha sido feito, porque Vossa Excelência, inclusive, tinha verbalizado perda do objeto, que Vossa Excelência disse, quanto à perda do cargo, não. Isso. Pois não. Com este esclarecimento e este adendo agora feito o esclarecimento feito que passará a constar da ata, eu indago dos senhores ministros, da senhora ministra, se há alguma observação ou outra retificação a ser feita na ata, além desta feita pela ministra Isabel Galotti. Não havendo, proclamo, então, devidamente aprovada a ata. E, aprovada a ata da sessão anterior, apregou para continuidade de julgamento o agravo regimental no recurso ordinário número 0600-086-40, procedente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, relatado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, com vista ao ministro André Mendonça, sendo agravante Luiz Carlos Correia de Lima e agravado o Partido Democrático Trabalhista, é um agravo interposto contra a decisão pela qual foi reformado o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul para julgar improcedente o pedido formulado na ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária ajuizada por deputado estadual referente às eleições de 2022. Consta da papeleta que na sessão virtual de 27 de junho a 4 de agosto de 2025, o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira votou no sentido de negar provimento ao agravo interno para que, em última análise, fosse julgado improcedente o pedido formulado na ação por não vislumbrar grave discriminação política e pessoal apta a configurar justa causa para o recorrido se desfiliar do Partido Democrático Trabalhista, PDT. E, então, antecipou o pedido de vista. O eminente ministro André Mendonça, que tem a palavra. Reitero meus cumprimentos, senhora presidente, também aos eminentes ministros, e novamente, como também já compartilhei o voto com os eminentes pares, ao mesmo tempo já consignando que estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, eu farei nesta sentada um resumo do voto que manifesto. Trata-se de declaração declaratória de justa causa para a desfiliação do partido proposta por Luiz Carlos Correia de Lima, deputado estadual no estado do Mato Grosso do Sul, em face do PDT do Mato Grosso do Sul. O autor demanda, aponta uma série de fatos
e pede que, na sua visão, seja reconhecida que houve uma mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário pelo partido, bem como grave discriminação política pessoal, o que, se comprovado fosse, ensejaria a sua desfiliação partidária por justa causa e, portanto, como consequência, a preservação do seu mandato. O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, por maioria, julgou procedente o pedido e declarou haver a caracterização da justa causa para a pretendida desfiliação partidária. A Corte Regional afastou a alegação de mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, mas, por outro lado, reconheceu haver grave discriminação política pessoal. Diante dessa decisão, o PDT no Estado interpôs recurso ordinário e o eminente relator ministro Antônio Carlos Ferreira, após minuciosa e acurada análise do caso, deu provimento ao recurso para afastar a justa causa para a desfiliação partidária. Foi interposto agravo regimental contra a decisão de Sua Excelência. E na sessão virtual, entre 27 de junho e 4 de agosto de 2025, o eminente relator votou no sentido de negar provimento ao recurso. Naquela sentada, eu pedi vista para um exame mais detido das situações fáticas que, na visão majoritária do Tribunal Regional, teria configurado a grave discriminação política pessoal. Pois bem, após promover uma vertical análise dos autos, chego à mesma conclusão de Sua Excelência o relator, ou seja, que, embora tenha havido uma comprovada falta de sintonia e de convergência política entre o deputado Lucas de Lima e a direção do partido no Estado, nenhuma das situações caracterizaram a grave discriminação política pessoal. No voto vista, que trago à colação, faço um exame de cada um dos episódios tidos como indicativos da alegada perseguição política e anoto que a jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral exige a comprovação de uma relação partidária insustentável, o que se caracterizaria pela ocorrência de impedimento ou embaraço para o exercício do seu mandato ou de seus direitos políticos. Como os fatos verificados na instrução probatória, a meu ver, não chegaram a configurar essa situação insustentável, a exemplo do que concluiu o eminente relator, estou aderindo às suas conclusões ante a inexistência de justa causa para a pretendida desfiliação partidária. Assim, protestando pela juntada do voto escrito, acompanho integralmente o voto do eminente relator para negar provimento ao agravo interno. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, acompanha o ministro relator, negando provimento ao agravo, e me comunica que antecipa pedido de vista o eminente ministro Nunes Marques. Eu indago das senhoras ministras e dos senhores ministros se aguardam o retorno dos autos. E, portanto, proclamo o resultado que, após o voto visto do eminente ministro André Mendonça, que acompanhava integralmente o voto do ministro relator, eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, antecipou o pedido de vista, o eminente ministro Nunes Marques aguardam os demais. Apregou para julgamento da relatoria da ministra Isabel Galotti o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-244-54, procedente de Lapa, Paraná, sendo agravantes Mansur de Jesus da U e outro, e agravado o Ministério Público. Este é um agravo contra a decisão que manteve acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Paranaense, confirmando a sentença que indeferiu o requerimento de substituição de registro de candidatura ao cargo de vereador do município de Lapa, por intempestividade do pedido nas eleições de 2024. Tem a palavra a eminente ministra relatora. Senhora presidente, eu farei a leitura da ementa. Se houver necessidade, leio o inteiro teor do voto. Vereador, eleições de 2024, agravo interno, registro de candidatura, substituição de candidatura e inobservância do prazo.
Na decisão singular agravada, negou-se seguimento a recurso especial interposto contra acórdão do TRE do Paraná, que indeferiu o pedido de registro do agravante à candidatura ao cargo de vereador de Lapa, Paraná, nas eleições de 2024. De acordo com o artigo 13, parágrafo 3º da Lei 9.504, o pedido de substituição de candidatura deve ser protocolado até 20 dias antes do pleito. Ademais, consoante a jurisprudência deste tribunal, o prazo para substituição de candidatura possui natureza peremptória, somente podendo ser superado excepcionalmente caso ocorra a morte de candidato, que poderá ser substituída a qualquer tempo. Tem-se ainda que, segundo o artigo 16A da Lei 9.504, faculta-se ao candidato cujo registro esteja sub júdice a prática de todos os atos de campanha, inclusive no que tange à utilização do horário eleitoral gratuito e à manutenção do seu nome na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição. A validade dos votos, porém, condiciona-se ao deferimento do registro de candidatura. Assim, caso o partido exerça a faculdade legal, mantendo a candidatura indeferida sub júdice, sem formalizar a substituição nos termos do artigo 13 da Lei das Eleições, é certo que o partido e o candidato atuam por sua conta e risco e, por conseguinte, devem suportar as consequências oriundas da invalidação dos votos, caso não seja alterado o indeferimento do registro. Do exame da moldura fática do acórdão de origem, o TRE do Paraná consignou que o partido optou por insistir no registro do candidato originário, que foi indeferido por meio de sentença proferida em 24 de agosto, nos autos do processo número tal. Assim, mesmo ciente da proximidade do término do prazo legal para realizar a substituição, em 16 de setembro de 24, o partido deixou escoar a data limite, sem formular o respectivo pedido de substituição, o qual, ademais, quando protocolado, foi apresentado sem a documentação obrigatória. O acórdão recorrido concedeu aos fatos enquadramento jurídico em consonância com a jurisprudência deste tribunal, atraindo a aplicação da súmula 30. Os precedentes indicados não demonstram alegada divergência jurisprudencial, sobretudo pela ausência de cotejo analítico e de comprovação da similitude fática. Os agravantes não apresentaram argumentos capazes de informar as conclusões da decisão agravada, agravo interno a que nega o provimento. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, como relatora, vota no sentido de negar provimento ao agravo. Eu indago das senhoras ministras, dos senhores ministros, se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto da relatora. Apregou para continuidade de julgamento o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-371-62, procedente de Euclides da Cunha, Bahia, sendo relatora a eminente ministra Isabel Galotti. Tinha pedido vista o ministro Ramos Tavares, que foi sucedido pela ministra Estela Aranha, que apresentará o voto vista. Neste caso, são agravantes Luciano Pinheiros, Damasceno e Santos e Hélio Fernando César de Souza e outro. Este é um agravo interposto contra a decisão que manteve a acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Baiano, pelo qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados em reclamação, reconhecendo-se a usurpação de competência da segunda instância na fase investigatória da Operação Graft, anulando os atos judiciais praticados sob reserva de jurisdição e os elementos probatórios dela oriundos, determinando o arquivamento do inquérito policial porque teria sido derivada de prova considerada ilícita. Na sessão virtual de 25 de abril a 5 de maio de 2025, a ministra relatora Isabel Galotti negou provimento ao agravo. Pediu vista, então, o ministro Ramos Tavares, que, como disse, sucedido pela ministra Estela Aranha, apresentará agora o voto vista. Tem a palavra a eminente ministra Estela Aranha.
Bom dia, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Peço licença para subscrever os cumprimentos também feitos por Vossa Excelência na abertura da sessão, em especial os cumprimentos ao ministro Nunes Marques e a todos os presentes. Cumprimento os professores e estudantes do curso de Direito da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, também presentes aqui em plenário. Eu vou fazer uma leitura de um voto um pouco mais curto, porque eu distribuí anteriormente aos ministros um voto mais longo e acho que consigo trazer os argumentos de forma mais abreviada, de modo que não farei essa leitura integral de quase 20 páginas. Irei apenas realçar o tópico central da minha divergência, que reside na possibilidade na extensão da declaração de nulidade de provas em sede de reclamação constitucional, a depender do caso concreto. Como bem expôs a relatora, embasada no decidido agravo regimental de reclamação 67137, de relatoria do ministro Flávio Dino, a reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com preservação de competência ou com garantia da autoridade de suas decisões. Com esse raciocínio, é possível concluir que a reclamação, quando manejada para fins de preservação da competência, tem como consequência o restabelecimento do juízo natural, bem como implica na adoção de todos os consectários relacionados à preservação de competência, no que se inclui a necessidade de análise dos pronunciamentos e atos levados a efeitos por autoridades sem atribuição ou competência para tanto. Com efeito, uma vez assentada a usurpação de competência, o passo seguinte diz respeito à análise da rigidez dos atos adotados pelos agentes incompetentes ou sem atribuição para tanto, e se o quadro em julgamento revela, sem a necessidade de aprofundamento de reexame de fatos e provas, a tomada de decisões e medidas descabidas, a solução é a sua invalidação, já que em sede de reclamação, de modo que sua extensão dos efeitos da decisão a ser tomada, em última análise, está intimamente ligada ao caso concreto. A esse respeito, reputo importante mencionar o agravo regimental dos embargos de divergência no recurso especial 1322854, julgado no plenário do STF, em que, uma vez reconhecida a ofensa ao foro por prerrogativa de função de investigação de prefeito por autoridade policial sem o necessário controle do Tribunal de Justiça, foi decretada a nulidade de todos os atos investigatórios realizados e não apenas aqueles submetidos à cláusula de reserva de jurisdição. É certo que este tribunal tem a compreensão no sentido de que a instauração de inquérito policial sem a supervisão do Tribunal Regional, em razão de prerrogativa de foro do investigado, não acarreta por si só a nulidade. Esse entendimento, contudo, em nada conflita com o presente voto. Isso porque não há de falar de declaração automática da nulidade a partir do reconhecimento da ofensa de foro por prerrogativa de função. Como eu notei, a necessidade ou não da dilação probatória é um primeiro limitador do alcance da declaração de nulidade, sendo o segundo a existência ou não de prejuízo. Quanto ao tópico, e no caso concreto, verifico em 2/6/2020, a empresa Mila Construções Limitada, EPP, apresentou em via e-mail notícia de fatos criminosos perante a Promotoria de Justiça de Euclides da Cunha da Bahia, na qual já havia expressa menção em relação a reclamante, em razão de seu suposto envolvimento com irregularidades relacionadas a uma tomada de preço voltada à pavimentação asfáltica da municipalidade. A investigação municipal, portanto, foi iniciada e conduzida por quase 3 anos, sem o devido controle por parte da instância competente do Poder Judiciário, isso porque apenas em 19/4/23, o órgão ministerial estadual, com atuação Euclides da Cunha, indicou ao juízo em primeiro grau a necessidade de remeter os autos para o TRE da Bahia, o que foi feito. Registro ainda o que o órgão ministerial estadual em primeiro grau não só instaurou procedimento investigatório próprio, mas também adotou medidas investigativas em flagrante ofensa à sua atribuição. Nesse sentido, houve formulação de pedido de preservação de publicação nas redes sociais da Prefeitura e do prefeito de conteúdos relacionados
aos fatos relatados no procedimento instaurado no âmbito de primeiro grau do Ministério Público Eleitoral, além da expedição de ofício, solicitando fornecimento de informações detalhadas contendo todos os dados cadastrais do agravante em perfis do Instagram e do Facebook, como consequência, certificação da veracidade do conteúdo e elaboração de laudos. Ao que se tem, portanto, é a adoção de uma série de diligências verdadeiramente investigativas que denotam concreto prejuízo ao reclamante e que não podem ser chanceladas pelo Poder Judiciário sob pena de relativizar a regularidade das instituições, o juiz natural, o devido processo legal, dentre tantos outros institutos correlatos ao foro de prerrogativa de função. No caso específico dos autos, ademais, desde o início era absolutamente expressa a existência de notícia de fato criminoso relacionado ao agente detentor de foro de prerrogativa, de modo que nem mesmo se tivessem sido adotadas simples providências preliminares pela instância incompetente e sem atribuição seria possível falar em preservação dos atos praticados, sendo que, portanto, indiferente a existência ou não de reserva de jurisdição na sua prática. Em caso semelhante, o STF já entendeu, no julgamento do agravo regimental na reclamação 68810 de relatoria do ministro André Mendonça, que não foi o caso de o nome da autoridade ser meramente mencionado em meio à investigação de outros alvos, tampouco se tratou de informações fluidas e dispersas, porquanto houve uma denúncia no qual o prefeito era o centro da conduta apontada como criminosa, circunstâncias que impôs, como aqui também se impõe, declaração de nulidade das diligências investigativas. Como defendido pelo agravante, o prejuízo é evidente e manifesto, uma vez que a investigação perdurou em instância incompetente com a atuação de órgão ministerial sem atribuição para tanto por quase 3 anos, de maneira velada, com modulação da investigação para que seu nome não fosse evidenciado perante a autoridade judicial, como exposto pelo TRE e que, diante dos fatos, viu-se na obrigação de arquivar o inquérito policial. Nesse tópico, destaco o voto que proferi em 23 de nove de 2025, no julgamento conjunto de 2 agravos regimentais nos agravos de recursos especiais eleitorais do Paraná, de relatoria do ministro André Mendonça. Naquela oportunidade, salientei que, em caso de dúvida acerca da competência criminal eleitoral, notadamente em investigações iniciadas antes da fixação do entendimento do STF sobre ser a Justiça Eleitoral o juízo competente para apreciar crime comum conexo eleitoral, haveria como regra a necessidade de manutenção das provas produzidas pelo juízo incompetente, salvo em conteste fraude ou em conteste manipulação. No caso dos autos, além de o início das investigações serem posteriores ao aludido entendimento do STF, de não haver dúvida acerca da competência da Justiça Comum, assentou o TRE que houve modulação subversiva às regras da competência na investigação para omitir o nome da autoridade com foro de prerrogativa de função, ou seja, o caso é de inconteste manipulação, como assentado no acórdão referido. Apenas após a confecção de um relatório produzido no âmbito do Ministério Público Estadual, oficiante na comarca de Euclides da Cunha, apontado a existência de indícios de cometimento de crime eleitoral pelo prefeito, é que o parquê pleiteou em 19 de 4 de 23 a remessa dos autos ao TRE da Bahia. Ocorre, como consta no acórdão recorrido, desde a origem das investigações, a menção da suposta prática de atos ilegais pelo prefeito. O e-mail, em 2 de 6 de 2020, contendo a notícia de fatos criminosos, foi expressamente direcionada a supostos atos ilegais oriundos do prefeito de Euclides da Cunha. E o despacho da Promotoria da Justiça de 4 de 6 de 2020, na referida notícia de fato, correlaciona o nome do reclamante como um dos referenciados. Além do prejuízo concreto suportado pelo agravante, a verificação de nulidade dos atos levados a efeito no âmbito do Ministério Público não demanda a realização de dilação probatória, sendo constatada de plano a partir da própria moldura do quadro fático extraído do acórdão referido. No caso, portanto, impõe a declaração de nulidade do procedimento investigativo criminal levado a efeito pela Promotoria de Justiça de Euclides da Cunha, nos termos que vem decidindo o STF, conforme precedentes que mencionei.
A respeito desses e de outros precedentes do STF, entendeu a ministra relatora que o referido agravante teria trazido esses julgamentos apenas no agravo regimental, o que configuraria indevida inovação de tese fulminada pela preclusão. Contudo, a tese recursal, embasada em diversos julgados, foi, desde sempre, a ocorrência de nulidade integral das medidas investigatórias levadas a efeitos na seara incompetente e sem atribuição. Simples menção de novos precedentes em sede de agravo a reforçar a tese devidamente questionada não permite, a meu ver, ignorar que o que foi decidido nesses casos pelo STF sob argumento de preclusão. Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias, divirjo da relatora para dar provimento ao agravo regimental e ao recurso especial eleitoral, de modo a reformar parcialmente o acordo recorrido, a fim de declarar a nulidade integral do procedimento investigatório criminal e de ideia 681-91491-67 de 2020, conduzida pela Promotoria de Justiça de Euclides da Cunha, da Bahia, e todos os procedimentos dele decorrentes. É como voto. Senhora Presidente. Pois não, tem a palavra, ministra Isabel Galotti, relatora. Gostaria de fazer um complemento ao meu voto, instigada pelo cuidadoso voto da ministra Estela, apenas para sugerir algumas reflexões. Eu observo inicialmente que essa reclamação, ela foi dirigida ao TRE da Bahia e ela foi fundamentada no artigo 988 do CPC, segundo o qual cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal. É verdade que nesse artigo 988 há um outro inciso que dispõe caber a reclamação para garantir a observância de decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade e observância de enunciado da súmula vinculante do Supremo, mas não é essa a reclamação, porque caso fosse uma reclamação para preservar a competência e a autoridade da decisão do Supremo, ela teria sido proposta diretamente no Supremo. Ela foi proposta no TRE exatamente porque se sustentava que a autoridade judicial de primeira instância e o Ministério Público que oficia perante a primeira instância haviam usurpado a competência do próprio TRE. E o TRE, analisando essa reclamação, ele reconheceu que realmente houve usurpação de competência do TRE. Quanto a isso, não se discute. E o TRE determinou a invalidação de todas as diligências sujeitas à reserva de jurisdição e, portanto, de todas as medidas cautelares deferidas contra o prefeito e também determinou a anulação de todas as provas decorrentes das medidas sujeitas à reserva de jurisdição, ou seja, aquelas medidas que deveriam ter sido solicitadas, requeridas perante o TRE e não perante o juiz de primeira instância, e mandou anular também o inquérito policial que surgiu a partir dessas medidas cautelares que foram indevidamente decretadas pelo juiz de primeira instância. Colho aqui do acórdão recorrido. Diz o acórdão recorrido: bem por isso, do conjunto de elementos probatórios coligidos pelo Ministério Público Eleitoral, há de se ponderar que todos aqueles que foram produzidos licitamente, sem prévia e necessária autorização judicial, teriam sido obtidos ainda que a supervisão judicial estivesse regularmente ocorrendo. Assim, prossegue o acórdão, salvo casos em que haja fundadas razões de desvio de finalidade, não são lícitas as provas que independem de autorização judicial para a produção, precedente da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Nesse contexto, a irregularidade atinente à competência para supervisão das investigações não infirma a validade dos elementos informativos ou de quaisquer elementos probatórios não sujeitos à cláusula de reserva de jurisdição, já que dispensam prévia autorização judicial para sua produção ou colheita, no sentido em que, nos autos da reclamação número tal, se posicionou o relator ministro Edson Fachin.
No mesmo sentido, o ministro Barroso assentou em condução de voto acolhido unanimemente pelo plenário. Extraio da ementa: a instauração de inquérito policial sem a supervisão do Tribunal Regional não acarreta por si a nulidade por violação à prerrogativa de foro. Na hipótese, não foram realizados atos vinculados à reserva de jurisdição. De outro lado, vícios do procedimento investigatório não infirmam o subsequente processo criminal no qual se desenvolve a atividade instrutória própria. Lá do outro, em se tratando da eficácia, aí cita a doutrina de Ingo Sarlet e também prossegue citando um acórdão do TSE, de cuja emenda extraio. No julgamento da reclamação no inquérito 443, o Supremo, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a usurpação de sua competência por violação à prerrogativa de foro e invalidar as provas produzidas em inquérito policial nos quais praticados atos de investigação velada contra parlamentares do Senado. Na mesma sentada, declarou lícitas as provas cuja produção dispensava prévia autorização judicial e, quanto às autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, declarou a ilicitude daquelas derivadas de medidas cautelares determinadas pelo juízo de primeira instância. E prosseguiu o acórdão. Assim, em coerência com a esteira de intelecção acima, a qual embasou a decisão de fixação da competência da Operação Graft no âmbito do TRE da Bahia, a nulidade de todas as medidas cautelares voltadas à obtenção de elementos probatórios, quebra de sigilo, interceptação telefônica e busca e apreensão, é medida que se impõe, inclusive, quanto aos agentes não detentores de prerrogativa de função, porquanto igualmente submetidos à supervisão judicial desta Corte. No que se trata das medidas cautelares de natureza patrimonial, por não encerrar meio de busca de elementos probatórios e ainda por se tratar de medida que visa a incolumidade do erário por conta de ação penal em curso, entendo que a conveniência ou não de sua permanência, justa causa, deve ser debatida em sede dos próprios autos, em momento oportuno, oportunidade em que se poderá se aferir pontualmente a validade das demais provas existentes, inclusive à luz da teoria da árvore envenenada. Observa-se, portanto, que, apreciando a usurpação de sua própria competência, o TRE decretou a nulidade de todas as medidas cautelares voltadas à obtenção de elementos probatórios, inclusive do próprio inquérito policial instaurado a partir dessas provas que ele invalidou e de todas as provas produzidas no âmbito do inquérito, deixando de invalidar apenas atos que podem ser praticados sem supervisão judicial no âmbito interno do Ministério Público, com cuidado de, mesmo assim, ressalvar expressamente a possibilidade de, nos autos do procedimento criminal, seja inquérito policial, algum outro que não esse que já foi anulado, ou alguma ação penal, apreciar no momento oportuno a validade das demais provas existentes. Entendo correto, com a devida vênia, o acórdão recorrido. Recordo que estamos no âmbito de reclamação originária do TRE, cuja finalidade declarada pelo próprio reclamante foi preservar a competência do TRE, o que fez nos limites permitidos pelo limitado instrumento processual. Com efeito, a meu sentir, a reclamação não é um instrumento adequado para discussão sobre a validade das provas produzidas ou a extensão dos vícios eventualmente apontados, sob pena de se converter a reclamação em sucedâneo de recurso ou mecanismo de controle difuso de legalidade, como vem reconhecendo o Supremo, cito como exemplo o acórdão da relatoria do ministro Flávio Dino, do qual extraio. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária, com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios
que não estejam relacionadas à preservação da competência do Supremo com a garantia da autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. No caso, seria a preservação da competência do TRE, porque não se invocou perante o Supremo uma usurpação de competência do Supremo e também não se especificou que houvesse no conteúdo da decisão regional uma ofensa a uma súmula vinculante ou um precedente, uma tese dada num processo de controle concentrado de constitucionalidade. A alegada nulidade das provas, porventura não invalidadas pelo acórdão recorrido, ou seja, todas nos procedimentos que foram autorizados pelo juízo de primeiro grau e todas as provas decorrentes desses procedimentos indevidamente autorizados pelo juízo de primeiro grau, se houver ainda nulidade de alguma prova, ela poderá vir a ser examinada no âmbito do próprio processo criminal, como ressalvado expressamente pelo acórdão recorrido, à luz da teoria do fruto da árvore envenenada. A reclamação não serve, a meu sentir, para invalidar procedimentos de investigação internos do âmbito do Ministério Público que não demandem procedimentos cautelares penais sujeitos à autorização judicial por restringirem a liberdade pessoal, o domicílio ou se tratar de documentos ou dados protegidos por sigilos previstos na Constituição. Essas atribuições investigativas e requisitórias, quando não alcançarem direitos constitucionalmente protegidos, estão expressamente previstas no artigo 129, incisos 6º e 8º da Constituição, que transcrevem meu voto. Em relação aos precedentes citados pelo agravante, que em meu voto originário se dizia que era inovação, eu examino aqui que foram a reclamação 160.713, relator o ministro Gilmar Mendes, e 24.473, relator o ministro Dias Toffoli. Observo que não servem para amparar a tese defendida pelo agravante, pois em ambos os casos a reclamação foi ajuizada perante o Supremo, sustentando a usurpação da competência do próprio Supremo, que, como tribunal competente para o processo e julgamento do procedimento criminal, decidiu de logo acerca da extensão da nulidade dos atos praticados no processo. Diversamente, no caso dos autos, a preservação da competência do TRE, que é o objeto da reclamação, com declaração de nulidade dos atos sujeitos à reserva de jurisdição e de todas as provas eventualmente deles derivadas, inclusive o próprio inquérito policial, foi devidamente analisada pelo próprio tribunal competente para eventual ação penal, com a cautela de ressalvar que outras provas não invalidadas poderão vir a sê-lo no momento processual adequado, sujeito à sua jurisdição. Acrescento que ficam naturalmente ressalvadas desde já, não precisa nem esperar uma ação penal, ao reclamante recorrente as vias próprias, como o habeas corpus, que tem uma amplitude enorme, inclusive com a possibilidade de trancamento de eventual ação penal ou, posteriormente, se houver ação penal em recurso criminal eleitoral, a depender do desfecho do processo em curso já na sede própria, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Assim, reconhecida a competência do juízo natural e sanada a usurpação, como ocorreu na espécie, o exame da legalidade e da validade das provas deve ocorrer, ao meu sentir, nos próprios autos, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não no âmbito restrito da reclamação. A decisão singular, portanto, limitou-se a reconhecer a competência constitucional do TRE para a condução do feito na linha da jurisprudência do Supremo. Não houve omissão e tampouco restrição indevida aos direitos de defesa, mas apenas observância dos limites processuais do instituto eleito, que foi a reclamação, e também não foi assentada na minha decisão singular, e nem estou assentando no meu voto, que essas provas que eventualmente ainda estejam nesse PIC, esse procedimento interno no âmbito do Ministério Público, que foi o que sobrou, não estou dizendo que sejam válidas, nem sei quais são. Por exemplo, no âmbito desse PIC, pode haver uma cópia do processo de tomada de preços
dos atos administrativos que levaram às contratações questionadas, e isso não é um ato sujeito à reserva de jurisdição, e isso é a partida de tudo, porque se reclama que houve uma contratação ilegal, uma burla ao sistema de licitação, a partida, naturalmente, vem do processo administrativo que levou ao pagamento desses serviços ou compra de bens. E isso, que eventualmente, certamente estará no PIC, em si não é ilegal, como nenhuma medida que tenha atingido só o trâmite dos recursos públicos e não a conta do prefeito ou de outras pessoas atingidas pela investigação, porque também não há sigilo no emprego de recursos públicos, apenas quando esses recursos ingressam numa conta em nome de um titular de foro por prerrogativa de função, aí sim a invasão do sigilo desta conta das pessoas que têm foro por privativo foro privativo de competência originária, essas sim só poderiam ter sido decretadas pelo tribunal e não pelo juízo de primeiro grau, mas isso já foi declarado nulo e também foi declarado nulo tudo que se oriunda dessas invasões e decretação de medidas cautelares pelo juiz. Então, eu penso que o que sobra é o que está nesse PIC, que não se sabe se são invasões de dados sigilosos, porque isso já estaria declarado nulo pela própria decisão recorrida do tribunal recorrido. Então, eu deixando bem claro que eu não estou dizendo que são lícitas as provas que o tribunal disse que eram lícitas, até porque o próprio tribunal disse que ele estava anulando tudo que era sob a reserva de jurisdição, tudo que fora colhido a partir do que era de reserva de jurisdição e ser ressalvado para, no âmbito de eventual ação ou procedimento investigatório que deverá ser conduzido necessariamente sob a supervisão do TRE, ele aprecie, documento por documento, o que eventualmente seja ilícito. E eu já adianto que certamente não é ilícito o próprio processo administrativo em que constatadas as irregularidades. Então, eu peço a máxima vênia, a divergência, que eu entendo que é muito oportuna, eu acho que é um assunto que haverá muito ainda de ser discutido no âmbito desse tribunal e, sobretudo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas, nesse caso específico, eu estou me reservando para ver o que cabe no âmbito de uma reclamação dirigida ao TRE para preservar a competência do próprio TRE. Então, com a minha mais respeitosa divergência, eu ratifico o meu voto. Agradeço a Vossa Excelência. Eu vou pedir licença aos senhores ministros. Pois não, ministro. Eu vou pedir vista, mas se Vossa Excelência que votou agora quiser fazer algum adendo, por favor, tem a palavra. Desculpa, senhora presidente, eu pedi só para fazer alguns adendos que já tinha trazido no meu voto escrito, para aprofundar um debate que eu acho que é um assunto essencial para a gente trazer um debate mais robusto. E quando a gente está falando da necessidade de supervisão judicial da autoridade, ela não vai atingir apenas os atos cobertos pela reserva de jurisdição. Esta previsão, ela também tem como consequência indissociável da verificação de foro de prerrogativas por função na integralidade das medidas investigatórias. Eu registro ainda que, em deferência a esse Instituto, o STF tem evoluído a sua interpretação para não apenas mais exigir registro e distribuição do inquérito policial perante o tribunal competente para o devido acompanhamento, mas também assentada a necessidade de prévia autorização judicial para que se instaure investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos tribunais, nos mesmos moldes que ocorre com as investigações contra autoridades com prerrogativa de foro no STF. Nesses termos, trago um precedente da ministra,
A mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro nesse Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com a prerrogativa de foro e em outros tribunais na DI 783-AP. De modo que esse tribunal entende como constitucionais as normas de regimentos internos de tribunais que condicionam a instauração de inquérito policial, a autorização do desembargador relator nos feitos de competência originária. Nesse mesmo sentido, o registro que decidido na DI 7447, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, no Tribunal Pleno, na linha em que a expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foros nos tribunais de segundo grau, razão pela qual foi estabelecida a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público. Nesses termos, eu também cito um precedente de relatoria do ministro André Mendonça, da segunda turma, agravo regimental na reclamação 66128, nos termos, a supervisão judicial decorrente de foro especial e por prerrogativa de função inclui as atividades investigativas do Ministério Público e não somente da autoridade judicial. Então, eu quero registrar que não é possível convalidar atos investigatórios praticados, seja pela autoridade policial, seja pelo Ministério Público, em relação às autoridades com foro de prerrogativa de função, em respeito ao juízo natural previsto constitucionalmente pela causa, no artigo 29, inciso 10 da Constituição, uma vez que, dentre outros institutos jurídicos, sobressai nessa conduta frontal ofensa à competência do tribunal, entendida não apenas para o julgamento da causa, mas como expulso também para o seu acompanhamento desde o nascedor, ou mesmo, conforme as mais recentes posições do STF, para autorização voltada à instauração de investigações penais originárias. E só mais um adendo quanto ao cabimento e adequação da via processual eleita, assentada a premissa a respeito do exalto alcance da competência dos tribunais em relação a demandas criminais envolvendo autoridades com foro de prerrogativa de função, eu registro que, conforme dispõe o artigo 988 do CPC, no que interessa no caso, é cabível o ajuizamento da reclamação pela parte interessada para preservar a competência do tribunal, seja da Justiça Eleitoral. Com efeito, há de se compreender que a competência do TRE da Bahia foi frontalmente violada, de modo que o ajuizamento da presente reclamação ao meu ver, a via eleita adequada para a correção dessa grave ofensa ao foro por prerrogativa de função. A verificação, portanto, de flagrante ofensa à competência do TRE da Bahia franqueia o manejo dessa ação sui generis da extração constitucional voltada a restabelecer, na hipótese, o juízo natural da atuação no caso. Enfim, com esse raciocínio é possível concluir que a reclamação, quando manejada para fins de preservação de competência, tem como consequência o restabelecimento do juízo natural, bem como implica a adoção de todos os consectários relacionados à preservação de competência, no que inclui a necessidade de análise dos pronunciamentos e atos levados por efeito de todas as autoridades envolvidas, sem atribuição ou competência para tanto. E no voto escrito, enfim, segue essa argumentação, só para trazer, enfim, um pouco mais a discussão aos ministros que vão seguir com a discussão com a vista da excelentíssima presidente. Pois não. Então, após o voto da ministra Vistora, ministra Estela Aranha, que apresentou voto no sentido divergente da relatora, ministra Isabel Galotti, e dava provimento ao agravo interno e ao recurso especial eleitoral para reformar parcialmente o acórdão, declarando a nulidade integral do procedimento de investigação criminal conduzido pela Promotoria de Justiça de Euclides da Cunha e de todos os procedimentos dela decorrentes, eu peço vista, indago dos senhores ministros se aguardam ou se antecipam, ou se votam, enfim. Então, esta é a proclamação do resultado após o voto da ministra Vistora e com complementos da ministra relatora, pediu vista a ministra presidente Carmen Lúcia, aguardam os demais. Apregou para julgamento 3 listas desta pauta, elas foram afixadas previamente no quadro ao lado da entrada do plenário, os processos foram previamente divulgados na internet. A lista número 1 é relatada pelo eminente ministro André Mendonça, são 2 processos, agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral,
Nestes processos, o eminente ministro nega provimento aos agravos e eu indago das senhoras ministras e dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 1 de relatoria da ministra Isabel Galotti. São 7 processos de embargos de declaração aos quais a ministra relatora rejeita. E eu indago das senhoras ministras e dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto da relatora. Lista número 1, relatada pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, são 2 processos, que são embargos de declaração em agravo regimental e em agravo em recurso especial eleitoral. E nestes 2 casos, o eminente ministro relator rejeita os embargos e eu indago das senhoras ministras e dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Indago das senhoras ministras e dos senhores ministros se há alguma urgência, matéria posta em mesa. Não havendo nenhum processo a ser julgado, nenhuma urgência posta pelos senhores ministros e pelas senhoras ministras, eu agradeço a presença de todos, desejo uma excelente tarde e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. E o Direto do Plenário fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue com a programação da TV Justiça.